Jailton Malhadinho fez o seu segundo main event no UFC, lutou pela segunda vez no Brasil e não tomou conhecimento de Derrick Lewis. Malhadinho confirmou o favoritismo, dominando, massacrando o Derrick Lewis. É bem verdade que o Malhadinho venceu, mas não conseguiu finalizar ou nocautear o Derrick Lewis, porém, em 5 rounds, ou seja, 25 minutos de luta, nossa, fez o que quis com o Derrick Lewis. Aplicou diversas quedas, ele mostrou uma dominância no solo que a gente já sabe, a capacidade do Malhadinho, e até tentou a finalização diversas vezes. Mérito para o Derrick Lewis, que conseguiu se defender de todas, mas não conseguiu manter a luta de pé o suficiente para ameaçar o Malhadinho. É bem verdade que durante os 5 rounds, o Derrick Lewis até deu uma assustada no Malhadinho com golpes singulares, principalmente uppers, mas o Malhadinho estava tão ligado e tão rápido e eficiente nas quedas que ele quedava no tempo certo, ele se esquivava e abaixava dos golpes que o Derrick Lewis desferia e logo o derrubava. O momento de dificuldade do Malhadinho nessa luta contra o Derrick Lewis foram só no 3º e no 5º round, que ele tomou alguns golpes ali porque ficou mais em pé do que o necessário, mas logo ele conseguiu a queda. Eu acho que, beleza, todo mundo esperava uma vitória mais impressionante do Malhadinho. Uma vitória por via rápida, ela não veio. Porém, ele venceu um Derrick Lewis, que é o maior nocauteador da história do UFC, de uma forma tranquila. Como eu falei, dominante. Ele não deu chance alguma para o Derrick Lewis. E o que mostra mais legal ainda aqui foi o seguinte: o Malhadinho, ele não se empolgou com o fato de ser o favorito, de estar tendo uma luta fácil, de não cair na armadilha da torcida, aquele clima de oba-oba, e não se frustrou porque não estava conseguindo finalizar o Derrick Lewis. Ele se manteve no foco. E outro ponto aqui que é sempre bom a gente destacar é o condicionamento físico exuberante do Malhadinho, porque ele fez isso com o Derrick Lewis do 1º ao 5º round, em 25 minutos de luta. E a gente sabe que os pesados não têm um condicionamento físico desse. Então, o Malhadinho, que é um pesado visivelmente mais leve do que os demais, conseguiu se impor perante um Derrick Lewis que é assustador e que pesa 120 quilos ou mais durante a luta. Então, eu acho que essa vitória, eu entendo quem possa ter ficado um pouco decepcionado ou frustrado porque o Malhadinho não venceu por nocaute ou finalização, mas olhando para a luta em si, o Malhadinho tinha se preparado para um adversário totalmente diferente, que era o wrestler perigoso, Curtis Blades, enfrentou aqui um Derrick Lewis em cima da hora e, mesmo com a mudança de estilo de adversário, foi dominante. Ele deu uma aula para o Derrick Lewis, foi um massacre. Essa foi a 6ª vitória do Malhadinho em 6 lutas no UFC, a primeira que ele não conseguiu nocautear ou finalizar o adversário, mas ele sai do UFC São Paulo, desse main event no UFC São Paulo, muito grande, e mostrando que agora ele venceu mais um bom nome do UFC. Antes ele tinha passado por 5, e também, nesses 5, o Jairzinho Rozenstruik. Agora, além do Jairzinho, ele emplacou uma vitória sobre o temido Derrick Lewis. Então, aos poucos, ele vai mostrando que merece e que está pronto para enfrentar uma concorrência mais renomada. E aí vocês já sabem quem eu estou falando. E é isso, pessoal. Malhadinho fez o que dele se esperava, não deu sopa para o azar e venceu bem, controlando e dominando o Derrick Lewis. O que vocês acharam dessa performance do Malhadinho? Deixe seu comentário, deixe like no vídeo e sua inscrição no canal.